Primeiro vídeo do hashtag Julho Todo Dia, um Draw My Life, que basicamente eu vou contar a minha história em desenhos pra vocês. Que uma menina de 18 anos pode contar na sua vida. Não sei também, mas acho que tem bastante coisas relevantes e importantes. Então bora lá, eu não desenho muito bem e eu vou dar um exemplo aí pra vocês. Eu desenho tipo um palitinho. Então bora lá que meu namorado vai me ajudar nisso aí. Começando pela Rosana e pela Mauri. Meus pais se conheceram, namoraram por 7 anos. Eles trabalhavam na mesma, um de frente pro outro. Meu pai trabalhava no bar da minha avó e minha mãe trabalhava na eletrônica dos irmãos dela. E eles acabaram se conhecendo e de fato a minha mãe não achava meu pai muito legal, mas eles se apaixonaram e casaram e felizes para sempre, estão até hoje. Quando meus pais se casaram, eles já tinham a intenção de ter um filho. E no caso, minha mãe engravidou de uma menininha, que sou eu. Eu me chamo Júlia Casimiro Forte e é daí onde vem o C de Júlia ser forte. E é um bebê de olhos claros, bem branquinho, lemoinha, com a cabeça gigante. Eu nasci dia 30/7 de 1996. Eu tenho 18 e estou para fazer 19 anos. Bom, eu nasci numa cidade no interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha mesmo. E por isso eu levo esse sotaque bem puxado e bem caipira. Ela se chama Iracemápolis e tem mais ou menos 25 mil habitantes. É só um prédio. Quando eu nasci, meus pais ainda moravam numa casa de aluguel. E meus pais sempre trabalhavam muito mesmo. Tudo que eles conquistaram hoje foi de suor do trabalho deles, porque eles começaram tudo do zero. Vai muito dinheiro pra se alugar uma casa, você gasta muito dinheiro e não tem esse dinheiro de volta. Então, como todo mundo, meus pais também tinham um sonho e estavam construindo uma casa. Sem ainda a casa estar totalmente pronta, resolvemos nos mudar. Minha mãe já estava grávida do meu irmão quando a gente estava de mudança. E a casa que a gente foi morar, a nossa casa, era casa própria, uma casa um pouco maior do que a gente tinha, né, do que a gente morava na casa de aluguel. E é onde a gente mora até hoje, uma casa que trouxe muita alegria e muitas histórias para contar. Enfim, nos mudamos e o meu irmão nasceu depois de 3 dias da mudança. Como eu disse, minha mãe estava grávida quando fizemos a mudança. E aí nasceu meu irmãozinho, que não foi uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez muito aceita e uma coisa que alegrou muito a nossa família e completou. A gente chama ele de Juninho, mas ele leva o nome do meu pai, que é Mauri Júnior, e ele nasceu em 1998. E ele tá olhando pra mim agora. Pra ser bem sincera, eu não lembro nada da minha infância, mas eu sei que minha infância foi bem divertida, eu brincava muito com meu irmão, a gente sempre brincava. Entre muitas mudanças de escola, a primeira que a gente se mudou foi pra uma que não era na minha cidade. Era numa cidade um pouco maior que a minha, que eu moro atualmente. E era uma nova fase pra mim e pro meu irmão. E eu me mudei na 5ª série, meu irmão se mudou na 3ª série. Era uma escola católica que tinha freiras. As freiras cuidavam dela. E ela se chamava São José. Foi uma escola que eu aprendi muito e era uma escola bem tradicional, onde se tinha aula de música, de religião e bastante artes. Por mais que fosse uma escola tradicional, eles nunca deixavam a arte e o talento de lado. Bom, eu sempre fui uma menina muito alegre e eu era rodeada de amigos. Minha casa sempre vivia cheia de gente e eu era muito popular na escola. Então eu sempre tinha muitos amigos e eu tenho muito orgulho de falar isso. E eu fui crescendo e ao longo do tempo eu fui percebendo dificuldades no aprendizado. Essa escola que eu estudava era uma escola muito rígida e todos os meus amigos eram super inteligentes e eu tinha muita dificuldade. E aí que foi que os professores começaram a perceber o meu mau empenho nas provas e nas aulas. Eu tinha muita dificuldade em aprender e mais ainda dificuldade em me concentrar nas aulas e prestar atenção. Eu sempre fui uma menina que estudava muito, mas não conseguia prestar atenção na aula. E aí foi que os professores começaram a estranhar esse meu comportamento e entraram em contato com a minha mãe. Minha mãe e a escola estavam bem preocupados com as minhas notas e meu desempenho escolar. E foi aí que a escola sugeriu que a gente procurasse alguma psicopedagoga. Depois de muitos tratamentos e médicos, eu fui diagnosticada com déficit de atenção. É um desvio na atenção e eu fiz muitos anos de tratamento e as minhas notas iam de mal a pior. Eu sempre passava praticamente o meu Natal na escola fazendo recuperação, exames, mas eu nunca repeti de ano e eu me orgulho muito por isso, porque apesar da minha dificuldade eu me esforçava sempre e sempre conseguia passar de ano. Eu não cheguei a precisar tomar remédio para esse desvio de atenção, mas é uma época que foi muito sofrida para mim.
Nesse meio tempo, quando eu tinha meus 13 anos, eu conheci o Gui, que é meu atual namorado. E ele era meu melhor amigo e nos apaixonamos e começamos a namorar. Ficamos 1 ano namorando escondidos. E aí então meus pais descobriram e meus pais sempre foram muito rígidos comigo. Então meu Gui foi pedir pro meu pai disse só com 18 anos. Por conta das nossas famílias serem muito diferentes. E o Gui sempre andou de skate, mas na época, como não era moda, era sinônimo de mano. Então meus pais assustaram com o estilo do meu namorado. E resolveram esperar por conta de eu ser muito nova mesmo. E hoje eu entendo e super apoio a ideia deles. Mas foi uma época também que eu não aceitei, que eu fiquei super rebelde, chateada com os meus pais. Mas como tudo na vida, a gente tem que superar. E eu sempre fui uma menina muito moleca, eu sempre usei tênis, nunca fui vaidosa. A minha vaidade foi vindo aos poucos, com a minha mãe pegando muito no meu pé. Eu sempre fui uma menina muito ativa e muito ligada à arte. De tudo que era relacionado à arte, eu tinha muita criatividade. Eu já fiz pintura e eu sempre inventava coisas novas para fazer. Minha mãe sempre dizia e sempre achou que a minha profissão seria envolvida com alguma coisa relacionada à arte e à criação própria. E eu nunca dei ouvidos a ela, mas como mãe sempre tem razão, aqui estou hoje criando meus próprios vídeos e isso é arte. Bom, eu sempre gostava de estar muito conectada, então sempre fui muito ligada à tecnologia, à internet. E eu joguei basquete por 3 anos, então eu sempre fui uma jovem, uma adolescente muito ativa. E como eu disse, eu não tinha vaidade nenhuma. Foi depois de um tempo que eu comecei a me interessar e comecei a cuidar um pouco mais de mim. E foi aí que a maquiagem surgiu, que a minha paixão pelo mundo feminino surgiu. Eu comecei a gostar tanto de me cuidar. Não de me cuidar, mas eu comecei a gostar tanto de fazer maquiagem e comecei a criar uma habilidade de treinar sempre maquiagem, que eu me apaixonei por isso. E foi por conta dessa paixão por maquiagem que o YouTube surgiu e hoje eu tenho um canal. Eu tinha muita vontade de compartilhar com as pessoas tudo que eu sabia sobre maquiagem e beleza, e essa vontade foi tomando conta de mim até que eu decidi criar o meu canal e postar meu primeiro vídeo. Há 2 anos atrás, em 2013, e eu nunca imaginava que hoje eu teria um público incrível que são vocês. E parabéns pelos 100 mil inscritos e você merece muito mais. Um beijão e tchau, tchau, tchau. E eu sou apaixonada por essa minha profissão, apaixonada por todas vocês. Bom, e como meu pai disse que era só com 18 anos, foi dito e feito. Ele deu a benção dele pra liberar o nosso relacionamento quando eu tinha os meus 17 anos. Mas eu com o Gui, a gente sempre dava um jeito. A gente resolveu esperar e ter a benção dos meus pais. E o Gui é o amor da minha vida, que eu tô há 5 anos já, muito tempo. E graças a Deus esse relacionamento é um propósito muito grande de Deus. E eu vejo a minha vida totalmente diferente do que eu planejei, totalmente diferente do que um dia eu achava que ela iria ser. Nesse meio tempo aconteceu muita coisa, tudo que eu tô vivendo hoje eu jamais imaginaria. Toda a história que eu tracei na minha cabeça eu não estou vivendo, mudou totalmente. E eu não consigo entender como minha vida mudou tão repentinamente e pra uma coisa tão boa. Então eu acredito que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, porque hoje que eu tô vivendo é um sonho pra mim, é uma coisa que eu jamais um dia imaginaria viver. Então nunca desista dos seus sonhos, por mais que tudo diga não. Você pode ir muito além, mais do que você imagina. E hoje eu tô aqui contando a minha vida em desenhos pra vocês e sou muito feliz em falar que somos mais de 100 mil inscritos. Uma coisa que eu nunca imaginava trabalhar e que eu nunca imaginava que fosse dar certo. Tudo começou por uma grande brincadeira. Eu sou muito feliz por tudo que eu tenho e eu quero sempre dar o meu melhor pra vocês. Hoje isso se tornou minha profissão e eu tô fazendo agora o hashtag Júlia Todo Dia, que são vídeos todos os dias no mês de julho em comemoração aos 100 mil inscritos. E aqui fica o meu muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo, amo vocês e tchau!